Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu peço desculpa aí os irmãos pela voz, uma gripe tentou me pegar, mas eu fui mais forte. Tô aqui de volta, hein? Esses dias aí passamos um sufoco aí no serviço, tivemos que trabalhar um pouquinho a mais, né? A empresa que eu trabalho resolveu fazer umas fusão, juntou uns setores lá, só que eu acho que eles pensaram que eu ia virar um super saiyajin, e não virei não. Mas agora vencemos. Amém? Convido os irmãos para a Bíblia em 1 Samuel 19, 12. O título dessa mensagem é Fuja do mal, mas não de batalhas. Fuja do mal, mas não das batalhas. Quando eu falo mal aqui, o pensamento é livre. Aí você pode pensar em tudo que seja mal para você. O que é a carne vai cair com facilidade. Disso daí você tem que fugir, vai ter que fugir, não tem jeito. Se for algo que vai ferir você, que vai te tirar da presença de Deus, que vai matar a sua fé, que vai te matar espiritualmente, que vai te matar até fisicamente, isso daí você foge. Mas e as batalhas? E as batalhas? Se as batalhas tiver o Deus Supremo ao seu lado, aí você não foge não. Essa daí você tem que estar firme para enfrentar. E eu vou usar como base um texto da Bíblia que vai falar sobre Saul, vai falar sobre Davi, e vai falar sobre Mical, e vai falar sobre um pouquinho sobre Merabe. Pouca coisa. Talvez é mais eu que vou citar. Talvez não vai ser nem o texto em si. Alguém sabe quem é Merabe? Merabe era a filha de Saul, que era prometida para quem matasse Golias. Essa daí era a primeira de todas. Quando Saul falou assim, ó, o homem que matar o gigante casa com minha filha, Merabe. Só que Deus, ele é tão surpreendente que Mical se apaixona por Davi. E eu lendo, eu cheguei à conclusão que ali não podia ser uma ação de Deus, tem que ser uma ação de Deus ali, não podia ser outra coisa. E eu coloquei alguns pensamentos aqui que veio na minha cabeça, como eu falei. Aí é livre, né? E eu coloquei algumas ideias aqui. E o texto vai dizer assim. Eu vou ler só a parte que é a principal, depois, se for o caso, eu volto no texto. Vai dizer assim, ó. 19, 12 de 1 Samuel. Vai dizer: Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. O que está acontecendo aqui nesse episódio de 1 Samuel aqui 19? Aqui, Davi já tinha vencido o gigante, né? Saul já estava tendo inveja dele, né? Porque quando Davi vem desse episódio, Saul olha para Davi e fala: ali tem alguém que pode tomar meu lugar. Ali o ego de Saul talvez ali cresce, infla. E Saul começa a olhar Davi como um inimigo. E o texto aqui em Samuel vai dizer que, dado o momento, quando eles estão voltando da batalha, as mulheres que vê eles passar, falam assim: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E o texto vai dizer também, o livro, né, vai dizer também, que ali Saul olha aquilo ali com grande fúria. Como? Eu sou o rei. E um menino que até ontem cuidava das ovelhas do pai, era esquecido no campo, tem uma multidão hoje gritando que ele matou seus 10 milhares e eu matei meus milhares. Não, isso não pode. E ali Saul se infla contra Davi. E a história a gente conhece.
Saul usa de diversas formas, né, um espírito maligno que Deus permitia que entrasse ali, tocasse em Saul, e Saul ficasse possuído. E Saul foi usado de diversas formas para tentar ceifar a vida de Davi. E eu coloquei uma ideia aqui. Deus sabe tudo o que faz e o faz com perfeição. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Que todas as coisas que acontecem têm a permissão divina. A Bíblia diz isso, que não existe, uma folha não cai da árvore se Deus assim não quis, se Deus assim não quiser. Então eu creio muito nisso, que as coisas acontecem porque Deus permite. Ah, irmão, mas eu fui cabeçudo. Você foi cabeçudo, não ouvia Deus. As coisas aconteceram. Se Deus não quisesse que acontecesse, não iria acontecer. Mas por sua rebeldia, por sua tolice, por achar que conseguiria vencer, você acabou fazendo da sua maneira e deu errado. E muitas das vezes Deus fala para nós, isso daí vai dar errado. E nós vamos falar, não, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. E aí dá errado. E eu coloquei aqui, se Davi tivesse se casado com Merabe, a filha que o rei havia prometido a quem vencesse o gigante Golias, o que será que teria acontecido? Vocês já fizeram essas perguntas lendo os textos bíblicos? O que será que teria acontecido? E eu coloquei uma ideia aqui. Talvez, provavelmente, ela se desculparia por não ter avisado ao marido sobre a armadilha preparada por Saul. Talvez ela ia obedecer o pai e não olharia para Davi com os olhos apaixonados de Mical. E é por isso que eu digo, quando eu li o texto aqui, quando eu estava lendo, que eu gosto muito do Antigo Testamento, então eu fico sempre folheando. E eu falei, poxa vida, aqui tem a mão de Deus. Porque uma pessoa apaixonada, ela faz coisas que não tem como. Ela vai contra a família, ela vai contra um monte de coisa. E aí, imagina aí, talvez Merabe poderia ter feito isso. Não vou avisar. É meu pai. Meu pai me criou, me deu de comer, me vestiu. Não vou. Não amo Davi. Talvez ela iria. Que ele se vire. Ele não é guerreiro? Se vier gente contra ele, que ele que se defenda. Talvez Merabe pensaria assim. Como Saul era mau, ela poderia dizer que corria risco de vida se revelasse o plano dele contra Davi. E Merabe conhecia o pai que tinha. Não é assim? Nós não conhecemos o pai que temos, a mãe que temos, o irmão, a irmã. A gente não conhece nossos familiares? A gente sabe aquela pessoa da família que a gente pode contar que é ponta firme. A gente sabe aquela pessoa que sempre dá para trás. A gente não conhece? Ela conhecia o pai que ela tinha. Ela via as virtudes que Saul tinha, para o lado bom, coisas boas, e para o lado ruim. E aí eu coloquei, sem dúvida, no meu pensamento, tá, irmão? Isso daqui é eu pensando, tá? Sem dúvida, isso seria o fim de Davi, pois os carrascos do rei o matariam. Porque o texto vai dizer que Saul estava decidido em matar Davi. E o rei dava ordens. Se ele delegasse para um carrasco, para um capataz, mata, eles eram igual, perdão da palavra, um cão farejador. Enquanto eles não achassem o que eles tinham que fazer, procurar, não se dava por fim. Então, em outras palavras, Davi era um homem morto, se acontecesse dessa maneira. E quando a gente lê o texto, a gente vê que Davi, ele estava obcecado em eliminar, que Saul estava obcecado em eliminar Davi. Tanto que o início desse capítulo, Jonatas descobre que Saul fala que quer matar ali Davi. E Jonatas era muito amigo de Davi, e Jonatas fala para ele, fala, cara,
deu ruim para você. Meu pai quer te matar e ele vai fazer isso mesmo. Eu acho que é melhor você fugir. O próprio Jonatas fala isso. E aquilo ali toma conta ali o texto dá a entender isso, que esse rumor aí, que essa notícia toma conta no reinado ali. Pessoas começam a falar. E Mical fica sabendo disso também. E aí é onde que vem para o verso 12, que Mical fala para Davi, foge hoje, foge essa noite. Desce pela janela aí que eu te dou cobertura. Conforme vimos, Saul estava obcecado em eliminar o herói de Israel, pois não o queria como o próximo rei. Certamente Davi faria um reinado superior ao dele. Aqui são pensamentos, tá? Mas a gente sabe que a verdade é essa, né? Saul pressentia que Davi seria o seu substituto e ficaria na história como o melhor rei do povo israelita. Quando a gente lê o texto, não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de ler Samuel, a gente percebe que nas atitudes de Saul, que Saul desde o começo Saul enxerga isso. Esse será o meu sucessor, esse vai ser maior que eu. Porque ele começou a ver como o povo tratava Davi, como o próprio filho dele gostava dele, ele começou a ver. Saul não era bobo. Saul não foi escolhido por Deus para ser rei. Saul ele tinha talvez um estudo. Saul devia ter uma boa aparência. Saul deveria ser forte. Pensando, né? Saul deveria ser muito inteligente, muito ligeiro de pensamento. Então Saul via as coisas. E aquilo ali foi fazendo Saul se inflar contra Davi, a ponto de falar, não, meu reinado vou defender com unhas e dentes. Basicamente isso o texto. Nada sabemos do que o diabo arma contra nós. A Bíblia declara lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,12, vai dizer assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Davi, agora eu pergunto, Davi era um homem que queria viver nos caminhos de Deus? Eu acho que era. A gente vai ler os Salmos, quantas vezes Davi não se quebranta em choro e fala para Deus, Senhor, tira tudo, mas não tira a sua presença de mim. Ô Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Davi queria estar sempre com Deus. E por isso, constantemente havia perseguições. Só que, uma coisa é fato. Davi era um valente de Deus, um guerreiro, um chefe de exército, depois se tornou um rei. Davi era um homem que seguia à risca o que Deus mandava ele fazer. Davi teve um deslize na história, mas grande parte dos textos bíblicos nós vemos Davi se afastar do mal. Que é o que vai dizer lá em 1 Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui. 1 Tessalonicenses 5:22, que vai falar: afaste de toda aparência do mal. Davi, a maior parte das vezes, Davi estava fazendo isso, se afastando. Por isso que o título é Fuja do Mal. Aquilo que é mal a você tem que fugir, tem que se afastar. Agora, olhando para os dois, Davi era um guerreiro, chefe de exército, depois foi rei. Saul também era um guerreiro, um valente. Mas olha para a guerra contra os filisteus, contra Golias. Saul foi para a guerra? Foi. Ele guerreou? Não, o texto vai dizer que dado momento ele está lá quietinho escutando as ofensas. Não é assim? E o que Davi faz? Vai para a batalha. Agora, quando a gente olha para Saul, o texto vai dizer que o Senhor deixava com que um espírito do mal se apossasse ali de Saul. Saul fugia desse mal?
Mas Davi, quando ele via que era algo mal contra ele, ele saía, ele fugia. Tudo bem que Davi teve o deslize com Betseba. Davi era humano. Nós somos humanos. Ninguém vai passar na terra sem nenhum pecado, a não ser Deus. Jesus que veio na terra e não pecou. Mas nós, como seres humanos, não vamos ter esse privilégio. Vamos errar, vamos pecar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, aonde está o coração? Aonde está o coração? Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o povo, chega uma hora que o povo fala, queremos um rei, queremos um representante, eu não quero mais lutar pelas minhas coisas, não, tem que ter alguém para me defender, tem que ter... E Deus concede, Deus fala assim, eu queria ser que vocês olhassem para mim como o rei de vocês, como protetor, como Deus que guarda, como Deus que manda mantimento, como um Deus que está com vocês. Mas vocês querem um representante na terra? Beleza, vou escolher nos meus critérios, mas eu vou escolher, eu vou dar esse gosto para vocês. Só que é o seguinte, se tiver um rei, a vida de vocês não é mais de vocês, a terra de vocês não é mais de vocês, o dinheiro de vocês não é mais de vocês, é tudo do rei. E o povo olha e fala, isso daí para mim é melhor do que eu ter que me defender. O povo trocou. E aí eu digo, onde está o nosso coração? Que muitas vezes temos fugido da batalha e não temos fugido do mal, da aparência do mal, não temos se afastado. Muitas vezes temos sido como Saul. Saul aceitava o espírito maligno, mas não se afastava dele. E aonde está o nosso coração? Quantas são as vezes que nós não estamos sendo Saul? Deixando as batalhas de lado. Se você for fazer um comparativo, Davi sempre estava em batalha. A única vez que ele falou, vou folgar, ele errou. Ele pecou com Betseba. E aí eu digo para nós, isso aqui é para nós. Devemos fugir da aparência do mal. Mas não devemos fugir das batalhas. Porque aonde tem batalha, aonde tem guerra, ali há Deus. E para nós sairmos de lá vitorioso, que nem Davi saiu várias vezes, só um Deus poderoso sobre as nossas vidas. Em qualquer situação, sempre haverá uma janela para o nosso escape. E aí eu falo, chama a atenção aqui da igreja. Quais têm sido as janelas que muitas vezes Deus tem mostrado para você se afastar do mal? Só que aí a porta do pecado é gigante, você fala, vou pela porta, né? Tem que pular a janela. Mas muitas vezes é a janela que vai te livrar do mal. Só que o nosso coração, ele prefere o quê? A porta, passa de pé, né? E aí erramos. Mesmo que a doença, mesmo que a adversidade seja mortal ali, o Deus Todo-Poderoso já nos preparou uma saída. Se nosso coração estiver anelado em Deus, Deus vai preparar para nós uma saída. Davi, quando ele resolve não ir para a guerra, que ele manda o exército dele, ele não vai, quando ele peca com Betseba, ele fala aqui, ele pensa, né? Já sei o que eu vou fazer. Matar Urias, e aí eu vou ser um bom samaritano, assumo a mulher de Urias. Só que chega uma hora que Davi é confrontado. E o que ele faz? Senhor, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor, pequei mesmo, fiz caquinha. Coração. Deus, o Deus Todo-Poderoso já nos preparou uma saída. Ele sempre vai preparar uma saída para você se arrepender. Ele sempre vai dar essa oportunidade, essa condição. Mas o nosso ego, muitas vezes, não permite o arrependimento. Davi poderia, talvez, quando ele pecou contra Betseba, ele ter falado, mas eu sou o rei, não, para.
Natan, não, chega. Já resolvi já. Eu poderia ter feito isso, mas não. Ele falou, é verdade. Eu errei. Eu pequei. Eu fui contra o que Deus manda. Era para mim estar lá no campo. Não era para mim estar aqui. Ele reconhece. Foi a saída dele. Deus preparou uma saída e ele reconheceu. E agora eu pergunto, quantas vezes Deus deu oportunidade para Saul? O texto vai dizer que Saul, quando ele assume o reinado, em 1 ano Deus está dizendo para ele, estou rasgando o seu reinado, meu amigo. Basicamente 1 ano ali. Deus dá uma ordem para ele através ali de Samuel e ele faz tudo diferente, tudo ao contrário. E muitas vezes isso acontece conosco. Temos a direção de Deus, temos a ordem, sabemos o que é para fazer e escolhemos fazer o errado. Achamos que temos habilidade para brincar com a aparência do mal, mas nós não temos não. O mal, ele é mau, ele é mau. Ele usa tudo o que o ser humano mais gosta para fazer com que o ser humano se delicie nele. Nós não podemos brincar. O Senhor não nos deixará ir como ovelha para o matadouro, mas enviará os seus anjos para nos guardar. E aí eu achei uma coisa muito interessante, né? Em 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7. Eu vou ler do comecinho. Aqui é Paulo falando a Timóteo. Ele vai dizer assim, do 1, né? 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda... Exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aí a parte que eu quero, que é o 7, que vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O Senhor não nos deixará ir como ovelha para o matadouro, mas enviará os seus anjos para nos guardar. Nada nos impedirá de falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se o nosso coração estiver firmado em Deus, se o nosso coração entender que devemos fugir do mal, mas não devemos fugir das batalhas, aí sim, lá no fim, quando a gente estiver perto ali de se juntar com Deus, a gente vai poder olhar e falar como Paulo falou: combati o bom combate. E esse tem que ser o objetivo do cristão. Esse tem que ser o objetivo de pessoas que buscam a Deus. É chegar no final e olhar para trás e falar: poxa, não foi fácil, a caminhada foi difícil. Chegar até aqui foi renúncia em cima de renúncia, mas valeu a pena. Tive muitas oportunidades de me abraçar com o mal. Algumas caí, mas Deus me deu uma saída, eu consegui pedir misericórdia. Clamei a Deus, Deus veio ao meu favor, me aprumei de novo. Outras veio e eu consegui sair fora logo de primeira. Mas temos que entender que do mal a gente foge. Tudo que vai fazer a gente pecar, a gente tem que tentar ao máximo fugir.
Agora, das batalhas, não, das batalhas a gente não foge. Se a gente estiver anelado com Deus, as batalhas a gente enfrenta. O coração de Mical foi generoso para com Davi. E foi mesmo. Mical, filha de Saul, o texto vai dizer no capítulo 18, vai dizer que Saul fica sabendo que Mical é apaixonada por Davi e Saul olha e fala, que coisa boa, vou usar isso para matar Davi. O texto diz isso, 1 Samuel 18. Não com essas palavras, mas o texto está querendo dizer isso. Vou usar isso a favor. Vou dar ela para Davi e vou matar ele. Basicamente é isso que o capítulo 18 vai dizer. Só que olha como que Deus age, né? Como diz o vídeo, olha o que Deus faz com nós. Deus pega esse amor de Mical para dar uma oportunidade de Davi lá na frente fugir de um mal. Talvez Merab entregaria Davi. Ou talvez Davi em suas forças, eu lutei contra um urso. O leão não foi páreo para mim, eu vou pegar todo mundo. E talvez ele perderia a vida. Porque ele talvez ia nas forças dele. A gente não sabe, são ideias, né? São pensamentos. Isso aqui é eu pensando, né? Mas é isso. Mical, eu olhando, eu falo, aqui foi algo de Deus. Aqui foi Deus mostrando para Davi, eu tenho um propósito na sua vida. Se você tinha dúvida, eu tenho um propósito na sua vida. O coração de Mical foi generoso com Davi, desprezando a ordem do pai e certamente correndo o risco de morrer. Ela avisou a Davi sobre o plano de seu pai Saul e disponibilizou a descê-lo pela janela para que ele escapasse. E agora eu falo para vocês, né, pergunto, vocês acham que seria impossível, talvez, não sei, mas você acha que seria impossível, talvez, Saul mandar matar Mical? Ele estava doido. O texto diz que o espírito se apoderava dele e ele ficava doido, transtornado. Poderia? Poderia. Poderia ser, talvez, aqui a última noite de Mical na vida. Mas não foi, o texto não termina dessa maneira. O texto mostra uma mulher que foi usada para salvar uma pessoa que depois fez coisas grandiosas por uma nação. E aí eu coloquei aqui, né? Sempre esteja ligado em Deus e veja a obra que Ele fará. Sempre esteja anelado com Deus. Esteja ligadinho com Ele ali. Para você poder enxergar, entender. E quando você entender a obra dEle na sua vida, ou na vida de alguém, você poder agradecer a Ele. Porque a coisa que mais pega na vida do ser humano hoje em dia é não enxergar as coisas boas que Deus faz. E aí, ser ingrato. Talvez não é nem porque queira, mas é porque não consegue enxergar. Aqui é a criação de Deus, aqui foi Deus que me livrou. Às vezes não consegue enxergar. O simples fato de você sair para ir trabalhar e você voltar em segurança, Deus pode ter te livrado de tanta coisa. Eu creio que livrou, né? Que livra de muita coisa. Mas muitas pessoas chegam em casa e não agradecem. Vai sair de manhã, não pede nem a proteção. Senhor, me guarda, me protege, cuida da minha família. Não. Muitas pessoas saem para trabalhar, quando volta, a casa não está mais no lugar, irmão. A casa desmoronou. Muitas vezes com um familiar dentro. Muitas vezes chega em casa, teve uma tragédia dentro de casa. E muitas pessoas estão aqui no meio da gente. Sai de manhã e não pede para Deus, Senhor, me guarda. Guarda minha família. Quando chega a noite, Senhor, muito obrigado. O Senhor me guardou, o Senhor guardou minha família, me trouxe segurança. Só que na correria do dia a dia não conseguimos
nem enxergar a grandeza de Deus, porque olhamos para essas coisas e pensamos que é coisa boba. Não é, irmãos. Só dá valor para quem hoje tem uma saúde boa, quem um dia já teve acamado. Só dá valor para quem está mexendo a mão aí legal, quem um dia ficou com a mão imobilizada. É assim ou não é? A gente só valoriza as coisas quando a gente perde. Aí quando a gente recupera, a gente fala assim, poxa, isso daqui é muito importante na minha vida. E é assim. Pessoas que já teve injustiças grandíssimas na vida e Deus foi misericórdia, Deus foi lá e agiu. São pessoas que têm uma compaixão gigante, que alguns não, né? Alguns é ingrato, mas uma galera aí olha para Deus e fala, não, aqui foi Deus. Eu não tinha para onde ir mais, eu estava perdido, eu estava acabado e Deus veio e me resgatou. Gratidão. E aí já está quase no fim já, né? E aí eu coloquei aqui, ó. Davi fugiu da ira de quem deveria amá-lo. O texto vai dizer que os irmãos de Davi estavam na guerra. E aí Jessé fala assim, Davi, leva mantimento para os seus irmãos lá na guerra, né? E dá uma olhada como estão as coisas lá e traz notícia para mim. E aí Davi vai. Quando chega lá, ele encontra o exército do Deus Altíssimo basicamente rendido, com o gigante do outro lado, humilhando o exército de Deus, desafiando, falando palavras de ofensas. E aí Davi olha e fala, não, mas espera aí, a gente é o exército de Deus. Como que ele, né? Esse incircunciso está falando assim? Davi toma aquelas dores, coloca Deus na frente, vai lá e vence. E aquilo ali traz orgulho para a nação. É uma vitória, não é? A gente que nunca participou de nada, ganha no 2 ou 1, já fica feliz, não é? Imagine eles, ganharam uma guerra, venceram um povo. O povo recuou. Saul era para amar Davi. Olha lá, esse rapaz tirou a gente da vergonha. Esse rapaz livrou todos esses pescoços aqui de ser arrancado. Mas não, Davi estava sendo odiado por esse cara. Davi fugiu da ira de quem deveria amá-lo. Afinal, um pouco antes, ele se oferecera para tirar a vergonha de sobre a sua nação. É o que eu falei. Ao permitir que Davi lutasse, Saul viu que o jovem era talentoso, bom de guerra, varão perfeito, destemido e agradável. Isso fez o rei encher-se de furor e persegui-lo. É o que eu falei desde o começo. Quando Saul olha o potencial, Saul fala, não, aí eu perco. Aí eu perco porque eu não tenho essas qualidades. Aí eu perco porque eu não tenho essa carisma. E aí, eu falo para vocês, o ego é algo que só tinha lá em Saul? Não. É algo que todos nós temos. O ego infla. Em dadas situações, o ego infla. Você se enche. Não é assim? Só que Saul poderia ter se afastado disso. Quando veio esses pensamentos, quando ele viu isso, ele poderia ter falado, não, Senhor, eu não aceito isso não. Eu sei o que está acontecendo aqui, mas eu não vou aceitar isso não. Eu não vou me levantar contra ele. Não tenho motivos, mas não. Ele deixou, ele criou aquilo. Isso fez o rei encher-se de furor e persegui-lo. Como perdeu seu tino de bom cidadão, né? Ficou meio doido ali. Saul se transformou em um monstro vestido de o santo protetor do seu país. Basicamente foi isso. E aí o ego inchou, inflamou ali de uma tal forma que ele olhava e falava, eu sou
eu sou o Deus desse povo, eu sou o rei deles, ninguém pode. E muitas vezes isso daí tem acontecido com nós. Muitas vezes quando nós olhamos, nós vemos o mal, enxergamos que é o mal, sabemos que é o mal, mas não nos afastamos. Não pedimos para Deus nos guardar, nos livrar, correr mesmo. Não pedimos. E erramos. E muitas vezes, quando nós olhamos as batalhas, nós olhamos a batalha e falamos, aí dá trabalho, não vou não. Não vou não, vou ficar quietinho. Porque o que acontece? A batalha vai exigir de nós ação física mesmo. É ir para a luta. É orar. É a batalha. É orar, é meditar. É vir na igreja. Essa é a batalha que a gente vai enfrentar. Muitas coisas vai contra, mas a gente vai lá. Muitas vezes não querendo. Mas e o mal? O mal muitas vezes ele vem no nosso conforto. Na nossa zona de conforto. E aí tudo favorece para que muitas vezes a gente não se afaste do mal. E esse é o mal que acomete muitas vezes nós cristãos. E isso acomete o novo na fé, como que já está numa caminhada com Cristo. Vai se acomodando, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e quando vê está trocando batalhas por coisas más. E aí já era, contaminou o coração, inflou, já era. Só Deus para nos livrar e nos libertar. Aí só um coração como o de Davi para reconhecer se erra, se pecou. Se for um coração igual ao de Saul, não reconhece mais. Pelo contrário, a coisa vai ganhando uma proporção tão grande que cada dia você fica mais mal. E aqui, para acabar, né? Imagine o quanto Davi ajudaria Israel no tocante aos filisteus, seus eternos inimigos. Porque como ele fugiu, ele ficou um tempo fora, né? Ele vai ficar com Samuel, chega lá, ele conta para Samuel, fica em Naiate, se eu não estou enganado o nome do lugar. Fica lá, Saul descobre que ele está lá, manda ir atrás. Irmãos, a história é longa. E Davi fugindo. Mas Davi se refugia com quem? Com um homem de Deus. Você vê como que o coração é algo fantástico. E como eu disse, Mical só pode ter sido uma provisão de Deus para Davi, que quando Mical fala para ele, foge essa noite, eu dou cobertura. Ele foge e ele vai para Samuel, um profeta, um homem de Deus. Por isso que eu digo, ali só pode ser Deus, não tem outra explicação. No entanto, o rei não quis ouvir o Senhor e se inclinou para as sugestões malignas. Saul um dia ouviu a Deus. E por algumas vezes Deus permitiu que um espírito maligno sussurrasse no ouvido de Saul. Saul sabia o caminho, irmãos, mas o coração já estava corrompido. Aí não adianta saber se o coração corrompeu. Acabou. Só temos a opção de dar atenção a Deus, a ninguém mais. Davi escapou para ficar distante do obstinado Saul. Assim, o rei reuniu 3.000 soldados durante muito tempo, caçou o futuro rei de Israel, sem nunca encontrá-la. É Deus, né? Tem parte aqui do texto, do livro, que vai dizer que Saul e Davi estão na mesma caverna. Só pode ser Deus, não tem outra explicação. Só pode ser um coração quebrantado, um coração anelado a Deus. E aí eu fecho com essa frase: esteja firme no Senhor
o nosso protetor. Amém? Irmãos, guarde o título dessa mensagem. Fuja do mal, mas não de batalhas. Peça para Deus, fique sempre atento com as ciladas do mal. Fica sempre atento. Mas nunca fuja das batalhas. Nunca fuja de orar, nunca fuja de meditar na palavra, nunca fuja de vir na igreja. Não, dessa batalha você não foge. Vai ter muitas lutas para você não fazer essas coisas. Mas disso a gente não foge. De ter um coração anelado a Deus, a gente não foge. Agora, de coisas que vai nos tirar da presença de Deus, que pode matar a nossa fé. Vamos falar do lado espiritual, que pode matar a nossa vida com Deus. Disso aí, foge. Foge que dá ruim. Amém? Curve a cabeça e feche os olhos. Eu convido o pastor Rai. Pai amado, Pai querido, eu agradeço a Ti por essa mensagem, Senhor. Mensagem, Pai, aonde nos mostra que devemos estar sempre ligados com as ciladas malignas e que nós devemos sempre estar fugindo do mal, mas que nós não devemos, Senhor Deus, fugir das batalhas, aonde muitas vezes quer nos impedir de orar, muitas vezes quer nos impedir de meditar na Sua palavra, muitas vezes quer nos impedir de evangelizar alguém. Essas batalhas nós não devemos fugir, Pai. Essas batalhas nós devemos enfrentar com a mão forte e com a Sua mão poderosa sobre nós. Agora, das maldades, das obras malignas que nos faz, muitas vezes, nos tirar do foco, dessas nós devemos sempre nos afastar. Dessas maldades, Pai, que faz com que nós venhamos corromper o nosso coração. Ó Pai, que nós sempre estejamos atentos para identificar quando é uma maldade que quer nos tirar do caminho, quando for uma batalha que nos quer também vir de confronto contra nós, para que nós possamos estar ali disposto, Pai, a batalhar, a ser um soldado, um valente do Senhor. É isso que eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha nos dar esse discernimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Eu agradeço, chamo o pastor Rai.